Amém. Temos visto todos os tipos de curas incríveis neste último ano e parece que está acelerando. E se você se lembra do que eu falei há exatamente 2 domingos atrás, e também no começo do ano, e também no último ano, eu estou só voltando atrás, a mensagem no ano passado, no começo do ano foi sobre o ano da chuva seródia, e se você olhar para aquela mensagem, eu falo sobre a China. E eu disse que neste ano ouviríamos sobre a China. China vai estar no noticiário, e olha bem, essa coisa em Wuhan, na verdade, veio no final do ano passado, 2019. E olha para a China, você vai ver um caos, a palavra que eu usei foi caos, na China, e o foco vai ser a China. No ano passado, foi uma das palavras que eu falei, é lógico que não foi o tema do ano, quando falamos de coisas diferentes acontecendo no mundo, não estou falando da igreja. Quando falamos sobre a igreja, o tema do ano é para a igreja, então não estamos falando do mundo. E a Bíblia diz que as trevas cobrirão a terra e densas trevas sobre o povo, mas a glória do Senhor vai nascer sobre ti. Sua glória será vista sobre ti. É o que a Bíblia diz, a igreja vai melhorar mais e mais no final dos tempos, amém? E estamos vivendo os últimos dias. Pense nisso, todo tipo de sinal. Jesus falou sobre isso, haveria pestilência no final, antes da sua vinda, mas ele disse que mas estes são apenas sinais, são como os princípios de uma mulher que está de parto. Amém? Este é como o começo das suas dores. O final ainda não chegou. Amém? Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá também rumores de guerras, grandes terremotos, não só terremotos, mas grandes terremotos em vários lugares. E se olhar para o ano de 1500 até 1700, quase não teve terremoto, mas não grandes terremotos, de uma forma como estamos tendo agora, que quase toda, como nos últimos 10 anos, quase todo o mês. Não é? Nesses últimos anos, cada ano, estamos tendo inúmeros grandes terremotos, não somente terremotos. Amém? De 6 ou mais na escala Richter. E neste ano aconteceu um atrás do outro. Percebeu isso? Isso nunca aconteceu nas últimas décadas. Amém? E a Bíblia diz que grandes terremotos acontecerão em vários lugares. Em muitos lugares. E também a palavra pestilência. Pestilências são como pragas. Pragas liberadas sobre o mundo. E isso vai aumentar. E quando você vê tudo isso, lembre-se, Deus não enviou isso. Deus não envia o mal, mas cura. Deus é sempre bom. Amém? E quando você lê na Bíblia, por exemplo, que o Senhor endureceu o coração de Faraó, você lê essa expressão. Lembre-se disso, muitas vezes essas frases são usadas quando o Senhor traz julgamento para uma cidade no Antigo Testamento. A frase ali está no tempo permissivo, que quer dizer que o Senhor levantou a sua mão de proteção. E o povo sofreu. Ele tirou a sua mão de proteção. Você não me quer, você adora outros deuses que não são deuses, e você não me quer, e muitas vezes tentei te alcançar, e diz finalmente eu vou te deixar. Quando ele tira suas mãos, isso acontece. Nós pensamos que este vírus é novo, tem muitos tipos de vírus por aí, mas Deus nos protege. A mão de Deus nos protege, porque o Deus que nós servimos protege o seu povo e até protege o mundo. Porque tem a dádiva boa e perfeita. A dádiva perfeita é para o seu povo e a boa é para o mundo. Uma descoberta na medicina, por exemplo, é uma boa dádiva. Amém? Então Deus, quando a Bíblia fala que Deus causou o idioma hebraico, foi que Faraó endureceu seu coração. E Deus disse, é isso que você quer? Então eu vou usar isso para me glorificar. Amém? Vou usar esse coração duro. E vai ser um testemunho. Amém? Então quando Deus tira suas mãos, eu me lembro daquela história de Jesus quando ele montou num jumento e ele desceu o Monte das Oliveiras e olhou para Jerusalém. Eles o haviam rejeitado. Eles não o queriam. E olhou para eles e a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, nós que acreditamos nele, vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. E a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. O seu povo não recebeu. Amém? Isso foi uma tragédia, porque se o tivessem recebido, o reino milenar de Cristo teria começado naquela época.
Foi o que ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É chegado quer dizer, já veio. Se o tivessem aceitado, mas o rejeitaram, aqui em Jerusalém, ele chorou fazendo barulho. Chorou bem alto, pranteava e disse: ó Jerusalém, Jerusalém, se conheceras aquilo que pertence à tua paz, quantas vezes eu quis vos ajuntar, como uma galinha ajunta os seus pintinhos. E ele disse isso, mas vós não quisestes. Agora serás desolada, e exércitos te cercarão, e te cavarão trincheiras e destruirão a ti e os teus filhos. Isso aconteceu, uma tragédia há 2000 anos, que o Messias que foi rejeitado ainda ama o seu povo Israel. Amém. E ainda trabalha a favor deles, mas olha bem isso. Se você não quer o Senhor não vai estender a sua proteção para você. Ele não vai. Ele não vai influenciar a sua vida se você não quer, porque ele te deu o livre-arbítrio no começo. Amém? Se não houvesse livre-arbítrio, não haveria nenhum pecado. Sem pecado não haveria morte. Não haveria distância de Deus. Amém? Mas Deus fez o homem. Deus não fez robôs. Ele fez o homem com livre-arbítrio. E o homem usou seu livre-arbítrio. E a Bíblia diz assim: e a todos o que o receberam, Deus lhes deu poder para serem feitos filhos de Deus. Amém? Sou eu e você. Então, você quer a sua proteção? Você precisa pedir, amém? Você tem que convidá-lo, porque nós somos pessoas que temos o livre-arbítrio. Mesmo depois de convertidos, ainda temos o livre-arbítrio. Se você diz, pastor, eu não creio nisso, ok? Vai acontecer do mesmo jeito. Você não crê, essa é a sua realidade. A sua descrença é uma realidade. Jesus dizia, seja feito conforme a tua fé. E toda a igreja diga, amém. Então, este ano é o ano do tempo e espaço. E vai ser um ano bom. Tempo porque Deus vai te colocar no lugar certo na hora certa. E este vírus de Wuhan é um vírus que veio diretamente do inferno. Certo? Isso não veio de Deus. Se for no céu, você não vai encontrar nenhum vírus. Se procurar por pobreza, não vai ver pobreza, porque as ruas são de ouro, amém? As ruas são de ouro, amém? E se você tentar procurar, talvez, um tipo de prisão, uma penitenciária, não vai encontrar. Lá no céu, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como é no céu. Jesus nos ensinou, a tua vontade seja feita assim na terra como é no céu. Nenhuma enfermidade no céu, tua vontade seja feita na terra. Na minha vida, na vida da minha família. Amém, seja feita a tua vontade. Ora isso para a sua vida. Amém. Deus não vai forçar isso na sua vida, Ele não vai forçar o seu livre-arbítrio. Quer ser abençoado? Deus não vai te abençoar sem você consentir. Ele nem te salva sem você consentir. Se Deus tivesse que intervir, Ele não deixaria que Adão comesse daquela árvore. Mas a árvore foi colocada lá para que o homem exercitasse o livre-arbítrio e talvez escolhesse o caminho de Deus. Amém? Mas nós sabemos da tragédia. A terra está caída. Não é? E Deus, quando faz isso, Ele sempre faz para nos proteger? Amém? E sim, existe uma proibição na Bíblia para não comer morcego. Amém? Até o Batman ficou com medo. Então, Deus nos proíbe algumas coisas para o nosso bem. Posso ouvir um amém? Amém. Aquilo que Deus fala para você comer, hoje é até provado cientificamente que é tudo bom. E o que Deus fala para não comer, está provado que não é bom. Amém. Deus sabe do que está falando. Amém. Para que Deus criou esses animais? Esses animais são para comer certos lixos. No reino animal. São aqueles animais que estão na linha mais baixa, que comem todas as fezes de outros animais. E você os come. Pastor, não fala isso, ok, não vou falar mais nisso. Aleluia. Este é o ano do tempo e do espaço. Assente-se e assista.
O ano do tempo e do espaço, amém? Os dois primeiros milagres de Jesus foram milagres de tempo e espaço. E se você parar para pensar no primeiro milagre, não foi um milagre de cura, não foi um milagre de libertação, mas um milagre de somente trazer prazer. Não tinha necessidade de ter mais vinho. Ele transformou a água em vinho e este foi o seu primeiro milagre. O casamento ficou sem vinho, assim como alguns casamentos ficam sem vinho. E o que resta é algo sem sabor, algo que não traz alegria como água, somente água. Mas Jesus transforma casamentos para que sejam como o vinho. Amém? E quando Jesus transformou a água em vinho de uma vez, pense nesse milagre. Isso só aconteceria depois de um longo tempo. Demora 3 a 4 anos para nascerem uvas e para boas uvas 5 a 7 anos. Depois, para ter um excelente vinho, você tem que guardar aquele vinho durante um bom tempo para ficar bom. Jesus deu vinho excelente de uma só vez, demonstrando que ele é o Senhor do tempo. E o próximo milagre, também na mesma cidade, Caná da Galileia, a Bíblia diz que ele falou, e o garoto que estava a 40 quilômetros de distância foi curado, demonstrando que ele é o Senhor do tempo e do espaço. Amém? Baseados nos quesitos da ciência, até o primeiro milagre confirma a lei da ciência. Amém? E você vai ver que no princípio isto é tempo. Deus, que é força, criou movimento, os céus, espaço, e a terra, matéria. Amém? E aqui está a base da ciência. No princípio Deus criou os céus e a terra. E também temos múltiplos de 7 na Bíblia toda, principalmente neste verso. Amigo, não fique com medo do que está acontecendo, porque isso veio do diabo. E ele quer colocar medo no seu coração. Ele quer que você fique sempre suspeito com alguém e você vê alguém diferente e você vai ficar preocupado. Não é? Não é? Deus tem um caminho melhor. No lugar certo, na hora certa. Deus vai te colocar no lugar certo, na hora certa. E ele vai criar um espaço para você. Posso ouvir um amém? E este verso em 1 Reis 6 fala de 3 câmaras do espaço. A câmara de baixo tinha 5 côvados, a câmara do meio tinha 6 côvados, você viu o vídeo? Certo, 6 côvados, e a terceira tinha 7 côvados, o número da perfeição. E a pessoa subia usando aquelas escadas que vamos ver neste capítulo. Escadas caracóis que levavam a cada um daqueles andares. E eu falei sobre essas escadas, e falei um pouco sobre o mistério dessas escadas. Tem que dar um passo de cada vez. Como dar um passo? Dava o passo porque a luz entrava no templo, e o templo fala de todos nós hoje. Somos pedras vivas que compõem o templo de Deus. Posso ouvir um amém? Quando falamos do templo, não pense só na estrutura. As pessoas gostam de colocar religião em tudo. Não falo de religião, falo de realidade. É como Deus vê o universo. E Deus vê o seu povo como pedras vivas. Quer dizer que nós compomos o seu templo onde ele habita. Ele quer habitar no meio do seu povo. Ele quer estar no meio do seu povo. Amém? Preste atenção. O tabernáculo de Moisés nunca teve isso. Mas quando olhamos para o templo de Salomão, que, além de ser um templo, vamos ver o desenho deste templo. Você vê nessa foto a entrada com as 2 colunas. Mas olha do lado. Você vê os 3 andares, são as 3 câmaras. E era onde o sacerdote habitava. Quem é sacerdote hoje? A Bíblia nos chama de sacerdócio real. Amém? Sacerdote porque adoramos ao Senhor como fizemos agora mesmo. Amém? Você honra ao Senhor com sua vida. Amém? Este é o ministério sacerdótico. Amém? Como rei, porque você sai da presença do Senhor com poder nas suas palavras. Amém? Você fala e acontece. Amém? Você diz, anjos estão me guardando. Nenhum mal me sucederá e nem com a minha família. E quando um rei fala, há poder. E a Bíblia diz que você é sacerdócio real. Você é um rei sacerdote, porque Jesus te lavou com seu sangue e te fez um sacerdócio real para Deus o Pai. Amém? Aleluia! Então, temos essas 3 câmaras e Jesus falou sobre isso no cenáculo. No cenáculo, a câmara de cima. Ele disse para os discípulos, na noite em que foi traído, que ele morreria. E por isso ele veio para morrer pelos nossos pecados. Ele disse essas palavras, na casa de meu pai há muitas moradas, muitas câmaras. Amém, irei preparar-vos lugar. Estava falando sobre o templo de Salomão e as suas câmaras, porque pela primeira vez o sacerdote poderia viver perto de Deus. Podiam habitar com Deus. Amém? E aquelas câmaras eram ligadas ao templo. Amém? E para o homem
que têm o pecado na sua consciência, eles não queriam nem pensar em ficar perto de Deus. Só de pensar em Deus, isso os faria, então, sentir até mesmo dor na sua consciência. Eles sentiriam também um sentimento de um incômodo e ficava até doente. Não podiam ficar muito cômodos na presença de Deus, não podiam descansar. Mas para nós, que sabemos que os nossos pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus, amém, descansamos na presença de Deus. Amém. Deus não pode. Eu não disse que Ele não quer, Ele não pode nos punir pelos nossos pecados. Amém. E também nós não queremos pecar. Queremos viver uma vida que glorifica a Cristo. Mas não há condenação para nós que estamos em Cristo. Amém. Mesmo quando erramos. Amém. Porque Cristo levou a nossa condenação e Ele não pode mais ser condenado. E esta é uma lei universal, que são baseadas nos princípios judeus cristãos da Bíblia. Declara que o mesmo crime não pode ser punido duas vezes. Jesus foi julgado pelos nossos pecados. Ele não tinha pecado, mas levou os nossos pecados e levou a nossa punição. Então hoje, os nossos pecados que foram levados por Cristo e foram punidos no seu corpo, não podem ser punidos no seu. Se Deus fizer isso, Ele não vai ser justo. Essa é uma lei universal e toda a igreja diga amém. Então, sabemos que Deus não é o Deus que está longe, mas Ele é o nosso Pai. Amém, somos seus filhos. Deus lida conosco como um pai lida com um filho. Sim, ainda existe correção no corpo de Cristo. Ele vai te corrigir se seu estilo de vida é destrutivo e te prejudica. Amém? E vai acabar até destruindo a sua vida. Sim, Ele vai agir. Mas Ele não usa doenças, Ele não usa enfermidades ou acidentes para te corrigir. Ele usa a palavra, Ele usa circunstâncias que são frustrantes. E você pensa, Deus não está sendo bom com você ou as pessoas estão tentando te parar, mas Deus está te impedindo de ir para o caminho mau. Talvez aquele relacionamento que não deu certo para você não era para te destruir, mas para te salvar. Não se esqueça, aquele que cuida de você é aquele que sofreu por você, para que você não sofra mais. Ele foi ferido na cruz. Amém. E Ele se aproxima daqueles que estão feridos, aqueles que estão passando por lutas. Quando aqueles 2 discípulos voltavam, no dia da sua ressurreição, voltavam para sua casa, na cidade de Emaús, ou para sua casa, eu acho que era marido e mulher, Ele apareceu para eles, porque estavam frustrados. Amém? Enquanto estavam animados, estavam tudo bem, o Senhor envia, muitas vezes até nas nossas vidas, Ele envia apóstolos, Ele envia pastores ou líderes, e Ele envia um amigo com uma palavra do Senhor. Amém? Ele envia mensageiros. Mas quando se trata de um momento ruim na sua vida, você está passando por lutas, nos momentos bons, você tem os seus amigos. Mas quando você está passando por uma tribulação, Jesus mesmo se aproxima. Eu amo isso, Jesus mesmo se aproximou. Amém. Ele chorou no túmulo de Lázaro. Por que ele chorou? Ah, pastor, ele chorou por Lázaro. Não, ele sabia que ele iria ressuscitá-lo. Ele chorou com as irmãs que estavam chorando. Ele conhece os nossos sofrimentos. O seu poder não o torna isento, amém, de estar triste quando estamos tristes. E Ele se aproxima, Jesus mesmo se aproximou. Ele sofreu para não sofrermos. Derramou lágrimas para enxugar os nossos olhos. Ele te ama. E durante esse tempo do vírus de Wuhan, eu tenho que falar algo, sabe? Porque todo mundo está passando por isso. Está literalmente na cara de todo mundo. E eu tenho que falar isso e quero que você saiba algo. O diabo quer que você fique com medo. Amém? Devemos orar e confiar em Deus. Amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza neste tempo. Posso ouvir um amém? Amém? Então, olha, eu quero falar algo que é muito impactante. É uma revelação que eu recebi recentemente do Senhor e tem tudo a ver com o espaço. Quando o Senhor me deu o ano do tempo e espaço, eu não tinha essa revelação, mas não muito tempo atrás, enquanto eu estava meditando e preparando o meu tempo que eu passo com o Senhor falou isso comigo. Sabe, filho, quando eu disse que eu vou te salvar, a palavra salvar aparece muitas vezes no Novo Testamento, é a palavra sozo, o verbo sozo. Mas se você olhar o substantivo, é sotéria. Amém? Em hebraico, o verbo para salvar é a palavra yashá. O substantivo, Yeshua. Sabia? Quem é Yeshua? Jesus. Olha, quando Jesus curava alguém, você vai ver frequentemente que a Bíblia diz que ele falava, a tua fé te salvou. É assim que está na Bíblia a palavra sozo. Mas sozo não é somente salvar da condenação eterna, do julgamento, salvar de algum pecado, salvar do inferno,
salvar do poder das trevas. A palavra sozo é uma palavra muito inclusiva. É também a palavra para curar. É também para curar. Jesus curou a mulher e disse: a tua fé te sozou. Amém? A tua fé te sozou. Ok, então é cura, é salvação, é libertação. Isso no grego. Sabemos disso. E por muito tempo eu não chequei a palavra em hebraico, porque eu sei que essa palavra, Yeshua é o nome de Jesus, quer dizer salvação, é um substantivo e vem do verbo yashá. Yashá é salvar, o verbo. Por exemplo, Deuteronômio 20, verso 4, nos diz, aqui diz, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, a pelejar contra os vossos inimigos para vos salvar. Para vos salvar é a palavra yashá, salvar, yashá. Amém? Agora olha para a palavra yashá em hebraico, lendo da direita para a esquerda, como o chinês, ok? Yud, Shin, Ain, yashá, salvar o verbo. E se você colocar o vav, que é a figura de um cravo, porque cada letra do hebraico também tem uma figura. Se colocar o vav no yashá, depois do Shin, tem o nome de Jesus, Yeshua. Seu nome quer dizer o Salvador. O seu nome literalmente quer dizer Salvador. Ele não é um exemplo. Quer dizer, olha para ele, certo? Olha o que ele faz e faça. Ele não é um exemplo. Ele é um grande exemplo para todos nós. Amém? Não me interprete mal, certo? Mas ele não veio para ser um exemplo. Ele veio para salvar. Ele não olhou para quem estava afogando e disse: olha para mim. Primeiramente respire. Ok? Bata os braços. Ok? Bata. Ok, bata, bem devagar, vá em frente. Ele não disse, olha para mim, eu sou exemplo, me siga, com a sua força, com sua memória, com seu intelecto. Não, ele não te deixou sozinho quando você afoga. Para salvar, ele pula e te salva. O ensinamento vem depois. Então, sua função principal é salvar e achar. Posso ouvir um amém? Quando você ouve falar de Elvis, ele é considerado o rei de quê? Hã? Da matemática, não, do rock, certo? Quando se fala de Tiger Woods, é o rei do golfe, amém? Você pensa nele como o rei da culinária? Culinária japonesa? Não, por quê? Porque ele joga golfe e ele é bom. Então ele é o rei daquilo. O nome de Jesus é Yeshua, Salvador. No que ele é bom? Em salvar, não só salvar dos pecados, mas em todas as áreas da vida. E o melhor é que nos salva de nós mesmos. Às vezes somos nosso pior inimigo. Amém? Deus nunca fica surpreso, o diabo sim. Mas o que o diabo faz é mais visível, é mais como tangível, porque o diabo usa os sentidos e Deus é um Deus que quer fé do seu povo. Amém? Andamos por fé e não por vista. Posso ouvir um amém? Então, aqui está a batalha. O diabo quer que você viva por vista. Então estamos conscientes do vírus porque o vemos, lemos sobre isso, vemos o noticiário, lemos sobre isso, compartilhamos, nós vemos, nós ouvimos, nós falamos e vemos as máscaras, ouvimos e vemos e estamos sempre sendo lembrados, certo? Mas olha, se alguém fala que Deus liberou, no começo deste ano, Deus liberou uma nova unção. Um novo vírus, vamos dizer. Uma nova unção de cura. Ninguém vê? Amém? Deveríamos pedir os pastores que distribuem a Santa Ceia usar uma máscara dizendo, foi liberado. Amém? Porque aquilo que Deus faz não é visível, não é tangível. Não é, mas às vezes você sente. Amém? Você sente a unção sobre você, mas não vá pelos sentidos porque vivemos por fé e não por vista. Que representa todos os 5 sentidos, sentimentos também. Então, nós não estamos conscientes do que Deus está fazendo, por exemplo, quando Deus quer levantar um libertador para libertar seu povo do Egito. O que aconteceu? Moisés, então, nasceu. Mas ninguém ali ficou sabendo que ele nasceu. Deus fez algo grande. E este bebê, cujo choro mudou a história, amém? Quando então a filha de Faraó ouviu o choro, tocou seu coração, amoleceu seu coração, tocou seus instintos maternos, e ela pegou o bebê, mesmo o bebê estando condenado à morte porque era judeu. E olha aqui, um choro mudou a história.
A filha de Faraó não sabia que ia mudar a sua história também. E da sua nação. Um bebê. Amém? E tudo aconteceu porque Deus estava no controle, Deus estava no comando, ele enviou o libertador. Mas o mundo não sabia, não estava nem aí. E quando o diabo reagiu, ele corre atrás. Quando ele percebeu que um campeão tinha nascido, o libertador tinha nascido. Amém? Aquele que iria libertar o povo hebreu tinha nascido. O que ele fez? Ele fez que Faraó matasse os bebês. Todos os bebês hebreus. Na verdade, Deus preservou, como eu disse, com um choro. Ele preservou aquele bebê, Moisés. E até fez com que Faraó pagasse por Moisés. Por sua educação e tudo mais. Sua comida, sabe? E até sua mãe. A sua mãe cuidou dele, a sua mãe judia. Ela foi até contratada para cuidar dele. Amém? Para alimentá-lo, para cuidar dele. Isso não é incrível? Deus faz com que os inimigos paguem por você. Olha, o mesmo aconteceu com Jesus. Ele nasceu, foi uma noite de silêncio, uma noite santa. Ninguém soube, exceto os reis magos e poucos outros. O que o diabo fez? Fez Herodes matar todos os bebês com menos de 2 anos. Isso foi visível. Eles ouviram o choro do bebê, eles viram tudo isso acontecer. Mas não viram o que Deus tinha começado. Olha, o diabo está atacando a sua vida? De alguma forma? É porque você reverte isso para ver o que Deus está fazendo na sua vida. Olha para o que o diabo está fazendo. Então reverte isso. Se você tem sido atacado no seu corpo muito, é porque Deus quer te dar mais saúde. Se você responde com atitudes de fé, olhando para o Senhor, Ele vai fazer tudo isso mudar. Você vai olhar então para as suas enfermidades e vê-las mortas na praia do mar. Flutuando ali nas ondas, certo? Mortas. Posso ouvir um amém? E olha bem, precisamos caminhar em fé nesses dias. Um homem chamado John D. Lake, vocês já ouviram falar dele, foi missionário no continente africano, na década de 20 ou 30, 1920, nessa época. E durante essa época, eu acho que eu acertei a década, foi perto dessa época, houve uma peste bubônica que aconteceu. Naquela época. E a peste bubônica é como o ebola, todo mundo morre. Em todo lugar, as pessoas somente morriam de infecção porque aquilo era fatal, letal. As pessoas morriam. E ele foi um missionário e junto com o seu ajudante, ele ajudava a enterrar as pessoas. Amém? Ele não só pregava, mas ajudava a enterrar. E enquanto ele estava fazendo isso, algumas pessoas da Inglaterra foram lá e falaram com ele. Eu acho que eles eram da Inglaterra ou da América, um dos dois. Eles eram doutores que tinham estudado em grandes escolas e olharam para ele, usavam máscaras e perguntaram para ele, como é que você não pegou essa doença? Sem usar máscara, como é que você não pegou isso? Isso é muito contagioso. E John D. Lake sorriu e disse, você pode até comprar os seus livros ainda? Ele disse, doutor, se olhar para todos os mortos, você vai ver espuma nas suas bocas? Tira e olha no microscópio, pega e vê esses vírus no microscópio e os coloca na minha pele. Vá em frente, eles fizeram isso, eram doutores que não eram crentes. Colocaram o vírus na sua pele e todo o vírus morria. Todo o vírus morreu. Ele sorriu, John D. Lake disse, esta é a lei do espírito de vida em Cristo Jesus. Que verso é esse? Romanos 8:2, que vem logo após, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. E sabendo que não há nenhuma condenação, é crucial para ter o próximo verso. E diz, pois quer dizer continuação, pois a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. A lei da morte e do pecado. Estamos livres dessa lei. Não todo mundo, mas para quem está em Cristo. Não há condenação, não para todo mundo, mas não há condenação para aquele que está em Cristo. Amém? Eles tomam posse daquilo que Cristo fez na cruz por eles. Amém? Amém? Então eu creio nisso para todos nós, para mim também. Amém? Não seja um tolo. Não saia por aí dizendo, ei, coloca esse vírus aqui, coloca o vírus aqui. Amém? Eles o perguntaram, ele estava no meio de tudo que estava acontecendo, as pessoas morrendo. Eles o perguntaram e ele demonstrou para eles naquela época, mas não faça isso. Isso é tentar ao Senhor. Amém? Quero dizer algo aqui. Deus protege, muitas vezes, através dos seus anjos. Mas às vezes o anjo diz para você, seguindo a orientação de um passo a cada vez, ouça o Senhor.
Às vezes Deus protege, às vezes Deus te leva para o lugar de proteção. Deus te leva para longe do perigo. Por exemplo, quando Jesus era um bebê, o anjo do Senhor apareceu a José em um sonho e disse: pega o bebê e sua mãe e vai para a terra do Egito, porque Herodes vai tentar matar a criança. Neste caso, não é só uma proteção que Deus vai colocar anjos ao seu redor, mas sim uma questão de seguir o Senhor, como aquelas escadas que falamos. Tem que ouvir o Senhor. Se Deus te falar para não ir a um certo país nessa época, escute o Senhor. A segurança está no Senhor. Então não confie na sua casa, no local. Não coloque a sua fé no tempo. Não fique por aí dizendo: eu já estou doente há 38 anos. Não coloque a sua fé nem mesmo no espaço. Amém. Coloque a sua fé no Senhor. Ele é o Senhor do tempo e do espaço. Posso ouvir o amém? Amém. Confie no Senhor, confie no Senhor. Não seja motivado pelo medo. Se você me perguntar por que essas coisas estão acontecendo, Pastor Prince, eu tenho a minha opinião, algo que eu não posso falar publicamente até a hora certa, quando o Senhor me der a ordem. Amém. Mas eu digo uma coisa: qualquer vírus que não chega na sua vida, na minha vida, no mundo, é a mão de Deus protegendo. Sabia que mais mal aconteceria se Deus não nos protegesse? Há um verso que diz: quando ele que controla, que protege, é retirado, então o anticristo vai aparecer. Parece que o anticristo não pode aparecer até que aquele que controla, sabe quem é este? O Espírito Santo. E o Espírito Santo foi enviado no dia de Pentecoste, mas quando ele for retirado, quando nós formos arrebatados, porque ele irá conosco. Ele habita em nós. Então, o mal vai prevalecer nessa terra. Porque você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Amém? Você está entendendo? Isso te abençoa? Amém? Tem um amigo em Israel que vocês já o conhecem. É um amigo meu. E quando ele estava numa guerra contra um inimigo de Israel em 1973, guerra do Yom Kippur, e ele estava no exército, era o segundo em comando. E ele me disse que ele tinha 5 pessoas na sua tropa e no exército de Israel todos podem falar livremente um com o outro. Você pode até discordar, algo assim, mas quando toma a decisão, você então obedece. Mas você pode dar a sua opinião, e quando é religião, podem falar livremente. Bem, esses 5 homens ficavam zoando deste meu amigo, e agora ele está com aproximadamente 70 anos. Ele era muito jovem na época, e ele era um crente em Jesus, em Yeshua. Tem muitos poucos em Israel. Sua família foi uma das primeiras a acreditar em Yeshua como Messias. E ele era salvo nessa época. E estes 5 homens zoavam dele, falavam mal da sua fé e tudo mais. Ele só sorria e falava do evangelho para eles. Ele disse que uma certa vez estavam juntos num campo e alguém zoou dele. Hey! Por que você não fica em pé e chamou o nome dele para você pregar para essas pessoas? Ele foi mesmo zoando, ele pregou. E eles então se assentaram. Começaram a apagar os seus cigarros e outros vieram. E ajuntou a multidão. E muitos daqueles soldados morreriam no próximo dia. Certo? Foi o dia antes de eles irem para a guerra, naquela batalha. Não sei quantos deles ouviram o evangelho e foram salvos. E este meu amigo com os seus 5 companheiros e o seu comandante, eles foram para uma área na floresta, eles estavam na guerra do Yom Kippur em 1973, e então, de repente, tiros de todos os lados, e eles procuraram se esconder e eles foram totalmente cercados ali. Foi uma armadilha, eles caíram nela. E ele começou a gritar aos soldados: atira para a esquerda, atira para aquelas pedras ali. E ele começou a dar ordens, mas ninguém o ouviu. E olha bem, o seu comandante foi o primeiro a levar um tiro na cabeça. E morreu. Então ele assumiu o comando e ele estava dando instruções. Ele dizia: atire aqui, mas ninguém obedecia. Ele virou e olhou e estavam todos numa trincheira. Aqueles 5 homens. E todos tremiam e falaram para ele: seu idiota, desce aqui, se esconda aqui, você vai morrer. E ele então percebeu que ele pôde perceber que os tiros estavam passando à sua volta e ele ouvia. Lembra? Lawrence, você estava lá? Parecia um monte de abelhas. Lawrence não estava lá, na guerra do Yom Kippur. Ele concordou como se estivesse lá, mas eu estou falando da hora que o meu amigo nos contou isso.
E ele disse que parecia barulho de abelhas, muitas abelhas ao seu redor. E as folhas caíam como se fosse outono. As folhas caíam sobre ele. E as balas... E nenhuma delas o atingiu. E os outros viram isso. Sabe o que ele fez? Olhou para eles e disse, agora vocês veem. E ele disse, e vocês sabem que é verdade. Amém? É lógico, ele sobreviveu à guerra. E ele contou isso para mim, e ele não é uma daquelas pessoas que recebam ensinamentos como o que você fala é importante, o espírito de fé. Ele simplesmente cria na palavra de uma forma muito evangelística, podemos dizer, mas ele não é um daqueles que ensinam, você fala e tem poder nisso. Nós ensinamos isso porque é verdade. O poder da vida e da morte está na língua, não no vírus. Senão todo mundo que for contaminado morre. Não está no vírus. E eu perguntei para ele, sabe, você conhece o Salmo 91? Ele disse, é lógico. Ele me disse, eu disse para ele, fale disso para mim. Ele disse, sabe, é muito interessante você mencionar isso. Sabe, a minha igreja onde eu cresci é uma igreja pequena. A sua família liderava aquela igreja, o seu pai era um pastor e os outros líderes eram seus irmãos e tudo mais. E ele disse, a igreja pequena sempre tinha uma placa na frente dela, uma placa feita de pedra, certo? Estava escrito isso, do Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tu não serás atingido. E ele disse como garoto, às vezes ficava distraído e toda vez que a mensagem não era boa, certo? Ele ficava só olhando para aquela placa e lia isso. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Isso estava nele, o poder da palavra de Deus. Coloque isso nos seus filhos. Coloque no coração deles. Amém? Coloque no coração deles. E coloque no seu coração também. E cite quando o medo vier ao coração, cite isso. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém? Então eu creio em Deus que isso vai acontecer conosco nesta época também. Agora, se você está com o nariz escorrendo, está com febre, então use uma máscara. Amém? Porque amamos as pessoas. Amém? E você deve amar sua família. Use até em casa, mas o fato é este. É somente durante esta época. Vamos observar essas orientações. Sim, vamos fazer. Mas não se esqueça também de colocar a sua fé no Senhor. Amém? Ele me falou isso quando aquela guerra começou e o seu comandante levou um tiro na cabeça. E aquele comandante também era seu amigo. E ele dizia o seguinte para aquele homem, eu acho que eu vou morrer nesta guerra. Eu não sei porquê, mas acho que vou. Ele tinha lutado na outra guerra, na Guerra de 6 Dias em 67. E não falava isso, mas nessa guerra ele disse, eu acho que eu vou morrer. E continuava dizendo, e meu amigo disse para ele, não diga isso, não diga isso. Por alguma razão, mesmo não tendo ouvido sobre o poder da palavra, instintivamente ele falava, não diga isso. Não fale que vai morrer. E foi isso que aconteceu. Levou um tiro na cabeça. E o meu amigo estava do lado dele quando ele levou o tiro. Amém? E eu creio que isso é muito sério. Não estamos brincando, as pessoas estão descobrindo que a Terra não é aquela ideia de que vamos fazer um lugar melhor. Isso é utopia. A Terra vai ficar melhor e todo mundo... Não, o que nós estamos fazendo, com todos esses avanços da tecnologia, nós estamos usando para tentar vencer uma outra nação ou então tentar destruir. Não é? E por isso tem muitas nações que têm muito ódio. Não culpe a América, não culpe ninguém. Está no coração. Tudo que existe de errado, América. Israel. Não é? Culpamos a todo mundo, mas foi quando Adão pecou. Quando Deus falou para Adão, o que você fez? Adão disse, a mulher que tu me deste me deu da fruta. Ele não só culpou a mulher, ele culpou a Deus. A mulher... Amém? Então a culpa começou assim. E às vezes vivemos uma vida assim. Sabe, às vezes somos impacientes ou algo assim, e a esposa fala algo, julgue-se a si mesmo. Não julgar condenando, mas julgar a si mesmo. Por que eu estou irado assim? Lida com isso. Não culpe a mulher, lida com isso. Lida com isso, senão não vai aprender, lida com isso.
Por que não dizer que você está errado? Por quê? Diga, Joseph Prince, que é de errado. Fale isso. Você vai ver que a vida melhora. Porque muitos crescem sem assumir responsabilidade. E as crianças não aprendem responsabilidade, porque quando eles fazem algo errado, ninguém corrige. E eles acham que são os donos do mundo. Então culpam a todos, culpam até Deus. É como uma criança que acaba morrendo, atropelada, algo assim. Alguém vai ao Ministério de Transporte e diga, por que essa criança morreu? Sabe, as leis existem. Amém? Eu creio que, nestes dias, Deus vai mandar ajuda angelical. Eu estava estudando o Templo de Salomão e eu vi algo incrível. E eu vou te mostrar, ok? Olha isso. Você vai gostar disso. Quantos concordam que a introdução foi boa? Amém? Eu fui guiado pelo Espírito. Se nós não terminarmos, tudo bem. Desde que o Espírito fale aquilo que ele quer dizer para nós. Isso é mais importante. Ok? Estudo bíblico é anotar capítulo e versículo, anota capítulo e versículo, depois vai embora para casa. Não pode ser assim. Temos que ouvir a voz do Espírito. Eu quero falar os oráculos de Deus. Amém? Não só repetir versículos que você lê em casa. Amém? Estudo bíblico é bom quando também tem ensinamento profético. E o povo de Deus pode profetizar. A Bíblia fala em 2 Crônicas 20:20. 20:20. 2 Crônicas 20:20. Dá para memorizar o verso. E diz assim, creia no Senhor vosso Deus e estareis seguro, e credes nos profetas e prosperareis. Eu falei para você que você deve ouvir o barulho das águas como faziam os bois. Então escute a palavra pregada, escute a palavra. Creia nos profetas e você vai prosperar. Amém? Você está ouvindo? 20:20, glória a Deus. E tem outro 20:20 aqui. E fez também na casa do lugar santíssimo, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados. Isso quer dizer que ele era 2 vezes maior do que o tabernáculo de Moisés. Segundo a largura da casa, era de 20 côvados. E também a largura de 20 côvados. Quantos 20 tem aqui? 20:20. Só para você saber que alguém está interessado no ensinamento sobre o Templo de Salomão. E olha bem isso. Quando Deus me falou sobre o tempo e espaço, eu não me lembrava deste verso. É somente alguma coisa do céu para nos falar que estamos no caminho certo, um passo de cada vez. E estamos chegando a um lugar mais largo, um espaço maior. Amém? De maior libertação e de maior proteção neste ano. Ok. E aqui diz, revestiu-a de ouro fino do peso de 600 talentos, é o lugar santíssimo. Olha, aqui o desenho dele. Olha isso, tudo revestido de ouro. E atrás do ouro estava madeira. E tem algo sobre a madeira. A madeira era muito linda e ela era desenhada também. E depois revestida de ouro. É uma figura da humanidade. Madeira, ouro, divindade. É o Senhor Jesus, amém? E nós estamos nele. E olha, o lugar santo tinha 2 anjos ali, chegando mais perto. Dá para ver a Arca da Aliança. Você está vendo ali no meio? Era a Arca da Aliança original do tabernáculo de Moisés. E tinha 2 querubins. Agora olhe aqui para mim. Os 2 querubins olhavam para o propiciatório. Eles olhavam para a tampa da arca. Amém? E ali havia sangue. E eles eram executores da justiça de Deus. Amém? Quer dizer que aquele que viola a justiça de Deus, qualquer demônio, qualquer ser, eles vão atingir. Era desse jeito. E quando eles viam o sangue, eles sabiam que a morte foi executada. O sangue de Jesus por nós nos faz isentos e os querubins nunca vão nos atingir. Para nos atingir seria um ato de injustiça da parte deles. Não, os querubins agora estão do nosso lado. Os anjos agora estão do nosso lado. Porque você é a justiça de Deus em Cristo. E eles são os guardiões da justiça de Deus. Aqui está a Arca da Aliança e perceba que tem 2 anjos maiores ali. Você viu isso? Vamos ler esse texto de novo? O peso dos pregos era de 50 ciclos de ouro e as câmaras cobriu de ouro. Eu quero falar um pouco sobre o peso dos pregos. Porque o templo de Deus somos todos nós juntos. Não dá para ver nenhum prego ali, porque todo prego estava atrás do ouro. E todos os pregos eram de ouro. O que isso quer dizer? Às vezes você sente esse prego. Na igreja, você acha que não está servindo direito. Não sou como Pastor Lawrence ou como o Pastor Joe. Eu não falo tão bem, eu não sou nenhum líder de célula. Eu só faço as coisas por trás dos bastidores. Eu sou um prego. Bem, nenhum de nós
que aparece um pouco mais, se eu posso falar isso, pode te menosprezar. Porque você é feito de ouro. Certo? E por isso Deus mencionou os pregos. Ele é assim. Não esquece de ninguém. Todo mundo que serve, mesmo fazendo aquilo que ninguém pode ver, Deus reconhece. Ok, o peso dos pregos era de 50 ciclos de ouro. Também fez na casa do lugar santíssimo. Ok, o lugar santíssimo era também todo coberto de ouro. Também fez na casa do lugar santíssimo 2 querubins de obra móvel e cobriu-os de ouro. E quanto às asas dos querubins, deixe-me explicar. Eles fizeram 2 anjos ou querubins, aqueles maiores. Olha isso. Uma asa aqui era 5 côvados, a outra 5 côvados. A outra asa aqui 5 côvados e 5 côvados. E aquela câmara tinha quantos? 20 côvados, não foi? Então cobria a câmara toda, certo? Mas dessa vez, a Bíblia diz, vamos ler, e quanto às asas dos querubins, o seu comprimento era de 20 côvados, e estavam postos de pé. E eu amo quando fala de 20 e 20, porque me lembra deste ano. E esses querubins eram bem maiores do que os outros menores, os da Arca da Aliança. Olha isso. Dessa vez não olhavam para o propiciatório. Muito interessante. Olhavam para a casa. Rostos virados para a casa. A palavra ali é panim, baid. Baid quer dizer a casa. O rosto deles era virado para a casa. E nesta versão, diz que o rosto estava virado para a casa. A casa. Sabe o que é a casa? Olha para você. Todos vocês são a casa. Olha em volta, são casas. Os anjos estão trabalhando mais. A diferença do tamanho nos fala que estamos vivendo a época, amém, do templo de Salomão. Amém, estamos numa época em que Deus está trazendo ouro. Amém, e ouro não é só prosperidade física o tempo todo, não é só isso. Quando se fala de ouro, é entender a justiça, a compreensão de Deus. Amém, e os anjos trabalham de forma maior nesses dias. Ah! Ouviu isso? E as suas asas estão abertas para te proteger. Proteger o que? O mundo? Não, não o mundo, mas os que estão na casa. A casa de Deus não é um prédio. Não é um prédio que você vê aqui ou na América ou em qualquer lugar. Não é um prédio de concreto. A casa de Deus são aqueles que são membros do corpo de Cristo. Tirados do mundo, tirados de Mitzraim, para este lugar espaçoso que Deus tem para nós. Posso ouvir um amém? Somos a casa de Deus. Amém? E a face desses anjos fortes, grandes e poderosos está virada para a casa, com as asas estendidas para proteger quem está na casa. Deixe-me falar algo sobre anjos e pragas. Os anjos são muito ativos, mantendo a praga longe do povo de Deus. Você já leu o Salmo 91, quando diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Por quê? Porque ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Vamos ler todos estes versos. Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Sua tenda não é algo só pessoal, mas na verdade também é também sua família. A tenda, no hebraico, é Ohel, que também é tabernáculo, ou a igreja. Amém? Ou a família. É quando pessoas se juntam. Nenhuma praga chegará à tua tenda. Por quê? Porque no hebraico diz assim: por essa causa, por essa razão. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Interessante. Eu já li isso diversas vezes e quando eu leio, sempre tem uma revelação nova. A palavra anjos está no plural, é lógico. A palavra você no singular. Você quer dizer todos vocês, representando todos. Estou certo? Tem um você que é plural e tem outro você que é singular, mas aqui está no singular. Deus dá para você anjos. Quando você acorda, você deve dizer: anjos me acompanhem. Os anjos estão comigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque o Senhor deu ordem aos seus anjos a meu respeito. Amém? Como naquele filme. Lembra daquele filme que mandaram todos os soldados cuidarem do soldado Ryan? Eles tinham que cuidar dele. Os anjos são assim. Billy Graham disse sobre um homem chamado John G. Paton. Você pode pesquisar sobre ele no Google e você vai ver que ele foi um escocês missionário aos povos que vivem na região do sul do Pacífico. E naquele lugar, anos atrás, estava cheio de tribos de canibais. Canibais.
E ele foi lá e levou o evangelho de Jesus Cristo lá. E hoje é um lugar de pessoas amáveis, com muitos crentes naquele lugar. Amém? Quando ele foi lá, eles nem tinham roupas direito. Eles também praticavam o canibalismo. Eles usavam lanças e matavam as pessoas. E ele foi como um missionário da Escócia para lá. John G. Pattern. Ele disse que durante uma noite ele foi cercado com os homens daquela tribo cantando e estavam prestes a matá-lo. E estavam pulando fora da sua tenda. E ele olhou e viu que eles tinham armas, tinham lanças e tudo mais. E eles iam matá-lo. Mas de repente, olharam para ele com medo e fugiram. Depois de um certo tempo, falaram para ele, depois que o cacique da tribo foi salvo. Ele falou isso depois que ele se converteu. Você pode me explicar naquela noite, quando nós fomos te atacar? Você se lembra daquilo? Ele disse sim, como esquecer? Ele disse, quem são aquelas pessoas que estavam na sua tenda? Eles tinham tantas armas e tinham uma aparência majestosa e não pudemos nos aproximar. Ficamos com muito medo. O que aconteceu com eles? Para onde eles foram? Eu estava sozinho. Ele disse, não. Ele estava cercado e por muitas vezes. É o que nós ouvimos nesses tipos de guerra. Como a cortina de aço, que derrubou mais do que, eu acho que foi mais do que 90% de todos os mísseis. Mas um míssel estava indo na direção de uma área com muita gente e passou pela cortina. O comandante na época disse, o comandante de Israel disse, bum, nada aconteceu. O que operava os antimísseis? Ele mandou o outro, nada aconteceu, estava indo direto para uma área populosa. Em segundos chegaria e muita gente morreria. Ele disse, de repente, e os antimísseis podem predizer não somente de onde o míssil estava vindo, mas também calculava o vento. Conseguia calcular a força do vento. Ele disse que, de repente, um vento muito forte, um vendaval, bateu no míssil e jogou aquele míssil no mar Mediterrâneo. E olha só o que o inimigo declarou sobre isso. O Deus deles mudou o nosso míssil no meio do ar. Isso foi em 2014 e vimos isso muitas vezes. O que aconteceu com os jordânios? Eles eram mais numerosos do que uma seção do exército de Israel e eles até fizeram um filme sobre isso. E como que esses jordânios chegaram perto e estavam quase matando os israelitas, mas deixaram as armas e correram. Todos eles fugiram, correram, e aquele grupo era pequeno, certamente seria morto. E não sabiam por quê. Muitos anos depois de um acordo de paz entre Jordânia e Israel, um dos comandantes foi entrevistado e perguntaram para ele, e na verdade tinha também soldados com ele, e disseram, nós vimos anjos muito fortes em volta deste pequeno grupo, anjos fortes com espadas de fogo. E olha bem isso, nenhum vírus pode derrotá-los. Povo de Deus, sabe quantos anjos estão aqui? Vamos ler Hebreus 12. E diz assim, mas chegastes ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, e não está falando do Monte Sinai. De fato, antes disso, ele faz um contraste entre o Monte de Sião e o Monte Sinai. No Monte Sinai foi onde Deus deu os 10 mandamentos. Deus requeria a justiça do homem. 3.000 pessoas morreram. O Monte Sião foi onde o Espírito Santo desceu. Deus não deu a lei, mas o Espírito, e 3.000 pessoas foram salvas. Amém? E Deus deu a justiça como um dom. Nós não estamos mais no Monte Sinai. Não estamos sob a lei, mas sob a graça. Monte Sião. Amém? Posso ouvir um amém? E o Templo de Salomão foi construído no Monte Sião. Amém? E aqui diz, mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos. Outra vez, e aos muitos. E aos muitos. Uma grande quantidade. E aos muitos. Você não ouviu. E aos muitos, milhares de anjos. E o que mais? A Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos. Jesus é o primogênito e somos a igreja dele. Aqui diz muitos milhares de anjos que estão com a igreja de Cristo. Uau! Você deve ter visto um e nem percebeu. Deve ter visto e nem percebeu.
A Bíblia diz em Hebreus 13, verso 2, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Charles Spurgeon disse sobre um sapateiro nos anos 1800, quando a cólera atingiu e matou milhares de pessoas, como a peste bubônica da África. E durante os anos de 1800, quando aconteceu essa cólera, este homem que era um sapateiro e também era um crente alemão, ele colocou do lado de fora da sua janela o Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E Charles Spurgeon fala que, naquela época, muitas pessoas morreram ao redor daquele homem. Pessoas que ele conhecia, mas ele não ficou doente. E não só isso, o seu comércio prosperou. E ele viu que aqueles que foram a ele para fazer negócios foram protegidos. Amém. Você deve ter visto que era uma pessoa normal. Eu me lembro de uma história que o evangelista Billy Graham disse que ele leu em uma revista sobre um neurocirurgião muito famoso, que contou essa história naquela revista. Billy Graham falou sobre essa história e falou o nome deste homem, e disse que este homem contou sobre como ele era um famoso neurocirurgião e alguém bateu na sua porta durante o inverno. A neve estava caindo forte. Ele abriu a porta e tinha uma garota de 11 anos. E aquela menina estava muito triste e ela disse, por favor, venha e me ajude. Ele pensou que era sua mãe. A mãe estava doente, mas ele não ia nas casas. Ele era um homem muito famoso, ele não ia nas casas, mas alguma coisa sobre aquela garota o fez sentir compaixão. Ele pegou a sua jaqueta e ele foi com ela até chegar na casa onde aquela garota morava e ele foi com ela então. E ele viu que tinha uma mulher ali, ele viu que a mulher precisava de ajuda e ele então deu para ela um medicamento e ele chegou bem na hora, mas se ele tivesse chegado um pouquinho mais tarde, ela teria morrido. E ele disse a ela, é incrível que a sua filha me chamou na hora certa. Minha filha? Disse, eu não tenho uma filha. Eu tive uma filha. Mas ela morreu, muito tempo atrás. Ele disse, mas uma garota me trouxe até aqui. Eu não pedi ajuda de ninguém. Apareceu como uma garota. E Billy Graham diz que era um anjo. Ele tem um livro chamado Anjos, Agentes Secretos de Deus. Billy Graham. Ele diz que é incrível que as pessoas acreditam mais em demônios do que nos anjos. Tem menos deles do que anjos. Sabia disso? E eu me lembrei de uma história, está no meu livro, A Oração de Proteção, e como o profeta Eliseu estava revelando os segredos dos inimigos. Amém? Informações dos inimigos para o rei de Israel. Quando o rei da Síria queria atacar, o rei de Israel sabia disso porque o profeta revelava para ele isso. Então ele enviou um exército para pegar o profeta na sua casa. E o servo do profeta se levantou e disse, ai meu Deus, o inimigo está aqui. Ele estava cercado e o homem de Deus estava tranquilo, numa boa. E ele então disse, Senhor, abra seus olhos. Mas antes ele disse isso. O servo disse, ai meu senhor, o que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu quero te falar algo. Os anjos que estão com você são mais fortes do que o vírus que está lá fora. Ok? Por isso falamos, maior é o que está comigo, diga, do que o que está no mundo. Temos que fazer isso, amém, durante essa época, igreja. Glória a Deus, é hora da igreja brilhar e se manifestar. Amém, no mundo de tanto medo. Todo mundo pensa em Deus só quando tudo isso acontece, sabe? É uma oportunidade para evangelizar. Amém? Olha aqui. Aqui diz, no verso 17. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere, peço-te esta gente de cegueira, e feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Olha, ele orou para que o Senhor abrisse os olhos do servo, e o servo viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor. Então, cercando os inimigos, estavam os anjos de Deus. Ele é o Senhor do exército celestial. Amém?
tem mais conosco do que com eles. Está me ouvindo, igreja? E muitas vezes, durante a minha vida, quando eu era um garoto, o diabo tentou me matar. Muitas vezes eu me lembro quando eu estava na minha casa uma certa vez e de repente um automóvel veio bem na minha frente e eu senti alguém me tirando dali. Tem muita coisa na minha vida que aconteceu quando eu era garoto que não foi somente sobrenatural, mas espetacular. E eu creio que eram anjos de Deus. Deus estava me protegendo. Amém? Eu nasci em Singapura, mas eu quase fui tirado daqui para bem longe. Eu fui oferecido quando eu era um bebê porque eu era muito bonito. Ok? Eu fui um bebê muito bonito. É o que muita gente diz, meus parentes, e é lógico, a minha mãe sempre fala isso. E eu era tão bonito, um homem multimilionário naquela época tentou me comprar para ser seu filho. Os meus pais estavam desesperados naquela época, mas minha mãe disse, eu vou comer poeira, mas não vou vendê-lo. O meu pai disse, talvez podemos ter mais filhos, e na verdade já tinha o meu irmão mais velho, sabe? Minha mãe não quis, e essa família hoje é muito conhecida. O nome deles é famoso, se eu falar o nome você vai reconhecer. Amém? E eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje se o Senhor não me protegesse. Eu creio que Deus estava sempre me guardando. Amém? Não sei por que eu falei isso, mas tudo bem. Olha, eu tenho uma pergunta, certo? Os anjos ficam assim, espera um pouco. Ei, olha aqui, venham. Eliseu vai orar. Vamos logo, vamos rapidamente. Você acha que o arcanjo Miguel só manda os anjos depois da oração? Ei, olha, ele está orando, então vamos lá, vamos rapidamente. Corre. Ele vai abrir os olhos e... Vai. Não, Deus já tinha mandado. Aquilo que o jovem viu foi o que o diabo estava fazendo. O que as pessoas veem é o que o diabo está fazendo. O que é visível, o que não podemos ver é invisível. Os anjos já estavam lá o tempo todo. Ele só abriu os olhos para ver que eles já estavam lá. Você está entendendo? Então não se esqueça, você muitas vezes reclama de que você está parado no engarrafamento. Eu quero ler para você, para terminar, algo interessante. Uma história deste livro que é muito bom. Tem muitos testemunhos bons, o testemunho daquele meu amigo daquela guerra está aqui. E tem muitos testemunhos, essa irmã da Geórgia diz assim, na América, obrigado, pastor Prince, por deixar o Senhor te guiar para ensinar a mensagem da graça. Hoje eu li a sua devocional que tem como título Os Anjos do Senhor Estão Me Vigiando. E foi muito boa. Eu me lembro de um fato quando eu estava com a minha filha indo para a Flórida para pegar um cruzeiro. Enquanto dirigia na estrada, percebi que estávamos atrás de um grande caminhão. De repente, um carro bem antigo tentou entrar entre o meu carro e o caminhão. Eu pensei, por que você está tentando entrar aí? Tem toda a pista da esquerda para você dirigir. A pista da esquerda é para quem está indo mais rápido. Ok, isso não foi aqui. Foi na América. A pista da esquerda estava livre. De repente, escutei uma voz dentro de mim, dizendo, aquieta-te. E deixei aquele carro entrar na nossa frente, porque o motorista queria muito entrar entre o meu carro e aquele caminhão. Quando deixei aquele carro entrar, um pneu daquele caminhão estourou. Para minha surpresa, aquele carro continuou na minha frente, recebendo todo o impacto de todos os pedaços daquele pneu e bloqueando e impedindo que eles nos atingissem. Depois que os pedaços pararam de sair, o carro antigo voltou para a pista da esquerda e sumiu da nossa frente. Então eu pensei, eu acho que o motorista desse carro era um anjo do Senhor. Fiquei tão feliz porque Deus me protegeu naquele dia. Amém. E alguns de vocês, quando alguém corta na frente, você fica... E, o que é pior, você começa a sinalizar para o anjo. Cuidado com isso. Tem um outro testemunho aqui, neste mesmo livro, de uma pessoa que estava reclamando porque ele ficou parado num engarrafamento por muitas horas, porque era um grande engarrafamento.
E depois ele descobriu que o engarrafamento foi um acidente que aconteceu na sua frente, 5 segundos adiante. Então, o engarrafamento foi um livramento, porque eles começaram a diminuir a velocidade antes de chegar lá, e Deus o fez parar antes daquele acidente ali. Algumas coisas acontecem assim. Nos reclamamos dos atrasos, sinal vermelho. Deus é soberano. Ficamos muitas vezes tristes porque quem nós amamos não nos ama também. E escrevemos lindas poesias, a pessoa rasga aquilo. Amém. Não percebemos que Deus tem alguém melhor para a sua vida. Amém. Deus tem uma linda jovem para você. Deus tem um lindo pastor Mark com óculos na sua frente. E você fica desejando aquele. Amém. E Deus sabe que um dia ele vai partir seu coração e vai fazer isso muitas vezes. Não conhecemos o futuro, mas Deus conhece. E eu creio que às vezes passamos por frustrações e Deus te ama tanto que vai permitir frustrações agora para abençoar seu futuro. Porque Ele te ama. Amém? Meu tempo acabou e eu tenho muito ainda para falar sobre isso e eu sei que você vai ser abençoado, mas vamos ter fé e o que nós falamos devemos reconhecer como realidade. O fato de que está se confirmando todos os sinais dos fins dos tempos. Eu quero orar agora em nome de Jesus por aqueles que estão com muito medo, com muito temor, que você talvez esteja contaminado e isso tudo vai aumentar. Eu quero que você se lembre disso, que Deus já liberou uma nova unção. Amém? E os anjos de Deus já estão aqui. E eles são muitos. Apocalipse 5 diz que são milhares de milhares e milhares de milhares, e essa é uma expressão do idioma hebraico que diz inumeráveis. Amigo, tem mais conosco do que com eles. Quero que você saia todos os dias e use a sua boca, use as suas palavras, porque está escrito, eu creio e por isso falo. Então, quando sair, quando levantar, até na cama, ore e diga a Deus, tu és meu refúgio e minha fortaleza. Amém? Eu não temerei o terror noturno, e nem seta que voa de dia, e nem a pestilência que anda na escuridão. E olha bem, essa é uma pestilência que anda na escuridão, ninguém consegue ver. Certo? Mas não tenha medo. Você não deve temer. Você não deve temer a pestilência que anda na escuridão. Amém? Escute, porque fizeste do Senhor, vamos fazer do Senhor a nossa habitação. E te digo algo. Isso é incrível, que o Senhor nosso Deus é um Deus que vai adiante de nós. Ele conhece o caminho. Amém? E sabe de algo? Ele vai te proteger, mesmo que você não seja perfeito, se você somente pedir. Deus quer que você peça. Quando Jesus andou sobre as águas, os discípulos estavam no barco. Só um deles fez o que Jesus fez, porque ele pediu. Ele pediu. Eu disse, ele pediu. Senhor, manda-me ir ter contigo. O Senhor disse, venha. Amém. E tinha poder na palavra vem, para anular a lei da gravidade. Amém. Peça ao Senhor. Não escute os amigos que vão dizer, você viu o que aconteceu com fulano e com ciclano e com aquela outra pessoa. Não fale daquelas pessoas, fale da palavra do Deus vivo. Amém. Quando você fala de uma pessoa, eu posso falar de outra pessoa. Tem um outro testemunho que recebemos, que não temos tempo para falar, que é de um irmão da nossa igreja que está agora em Dallas, Texas. E ele carrega o cartão do Salmo 91 que demos para todo mundo, há anos atrás. Vamos dar de novo para a igreja e ele tem o cartão e sempre cita. Inúmeras vezes ele cita. Ele quer ser um piloto. E ele disse que, de repente, eu acho que foi um pássaro ou algo assim que bateu. Tem um testemunho aqui, mas por causa do tempo eu vou falar rapidamente. Bateu na janela e a janela ficou em pedaços. O instrutor gritou e todo mundo ficou com medo, mas o Senhor guiou o avião. Ele sentiu a mão do Senhor e o avião começou a pegar fogo e começou a descer e aterrissou direito. E eles correram e depois disso o avião todo pegou fogo. E este irmão está estudando lá, e ele é da nossa igreja, mas está frequentando a nossa igreja lá. E este é o testemunho mais recente que recebemos.
Amém? Vá na internet, vá a Joseph Prince, o meu website, e vai na seção de testemunhos. É um testemunho incrível, ele ficou esperando pelos médicos, você vai ler tudo isso. E tem outros testemunhos. É incrível como a fé cresce quando você lê os testemunhos. Quer fazer isso? Amém? Estamos vivendo nos últimos dias e a Bíblia diz que serão dias perigosos. E são esses dias. Não devemos temer. O sangue está nas nossas portas. A nossa família está dentro, segura. Amém? Com o sangue de Jesus nas nossas portas. Mas talvez você está aqui hoje e não aceitou a Jesus como seu Salvador. Eu quero te dar essa oportunidade agora. Se você deseja, faça essa oração comigo agora dizendo: Deus Pai, Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu naquela cruz pelos meus pecados e tomou o meu julgamento, e tu ressuscitaste dos mortos para a minha justificação. Nele, obrigado, Pai, Jesus Cristo é o meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amigo, se fez essa oração, você é salvo? O passado acabou. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Você agora é uma nova criatura em Cristo. E também a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores a favor daqueles que vão herdar a salvação. Amém? Você herdou agora a salvação e os anjos te acompanham. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Fique em pé para repreendermos este medo. Certo, se você está com medo, coloque a sua mão aqui neste lugar no seu coração. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Ele não quer que você viva com medo. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de medo que tenta tomar posse da vida de todos que estão ouvindo essa mensagem agora. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que esse medo saia. Em nome de Jesus, vá embora para bem longe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós amarramos todos eles. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigado pelos anjos. E nesta semana nós declaramos e oro, Pai, que em nome de Jesus todos os possam andar na proteção do Salmo 91. 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos. Que nenhum mal suceda a nós. Que nenhuma praga chegue perto de nós e das nossas famílias, nas nossas tendas. E, Pai, eu oro em nome de Jesus que Tu possa satisfazer a cada um de nós com vida longa. Proteja, preserva cada um de nós e nos coloque nesta semana no lugar certo, na hora certa. E, Pai, proteja a cada um de nós e mantenha cada um de nós e os nossos amados de toda a doença, do coronavírus de Wuhan e de todo o perigo, ameaça, tragédia e de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nessa semana, a Tua vontade, que é saúde, plenitude, paz, prosperidade, venham sobre nós, Senhor. Tua vontade seja feita em nós, Senhor. Em nome de Jesus. E toda a igreja diga: Deus te abençoe.